Em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado pela presença. Obrigado, Igor, pela oportunidade de voltar aqui conversar com vocês. Nós hoje vamos falar um pouco de ferrovias. Filatelia e ferrovias. Como vocês sabem, eu me dedico ao Rio de Janeiro, especificamente, carimbos, história postal do Rio de Janeiro. E, entre outras coisas, o Rio também tem a sua história em correio ferroviário, foi o primeiro estado, a primeira província brasileira a ter uma estrada de ferro, com o nosso Mauá. E acredito eu que falar de ferrovias em filatelia é interessante, porque não sei se vocês acompanham, mas o pessoal da ferrovia é extremamente bem organizado também, fanático, adoram trens. E eu, com o tempo, também aprendi um pouco, conversando com eles, né? A gostar dos trens, a gostar das locomotivas, aprender um pouco sobre a área ferroviária. E acho, então, que essas duas paixões paralelas, com os quais também eu tenho conversado bastante, são, além de tudo, complementares, porque muitas coisas que a gente aprende na filatelia, eu tenho acesso através da história postal, acaba dando muito subsídio ao pessoal das ferrovias para entender bem aonde estava aquela ferrovia, aquela estação, e que época que ela foi criada, tudo isso. Então, acho que há uma complementariedade, conforme nós vamos ver aqui ao longo da nossa apresentação, que me parece muito interessante e rico, né? É um assunto bastante rico. Eu convidei o Ralph, que não sei se vocês conhecem, o Ralph Gisbrecht, para nos fazer companhia hoje aqui. Não sei se ele conseguiu se logar, mas nós vamos falar um pouquinho dele aqui, como, por exemplo, aqui, né? Então, Estações Ferroviárias é um site, não sei se vocês conhecem, mas talvez seja o mais completo site sobre estações ferroviárias do Brasil todo. E, logicamente, que a gente mantém um bom relacionamento, troca muita experiência, e vale a pena também conhecer o site dele, né, que chama estaçõesferroviárias.com.br. E o meu site, no qual, evidentemente, esse assunto todo postal, de correio ferroviário, de agências postais, está longamente, extensamente estudado. Eu convido vocês sempre, após aqui a palestra, a visitar o site. E o assunto é um assunto imenso, de agências postais, agências ferroviárias, e dependerá muito aqui da gente estabelecer alguns conceitos e também uma troca de figurinhas, né, com vocês também me fazendo conhecer carimbos e outros documentos postais que tenham a ver com agências ferroviárias. Então, a maneira com a qual eu organizei a coleção toda é dividir o chamado correio ferroviário em duas grandes áreas de estudo. O correio ambulante, né, no qual aqui eu cacei aqui um CELIMIT de 78, que fala de vagão ambulante, faz uma homenagem aqui, talvez seja o único, não sei, mas faz uma homenagem ao assunto de correio ambulante, que é, na verdade, do correio ferroviário, eu diria que é o assunto mais pertinente, né? Porque tem a ver o fato de ter um agente postal embarcado num trem, e isso faz toda a diferença entre uma área de estudo completamente bem determinada e diferente das outras. E aqui do lado eu falo das agências ferroviárias, ou seja, correio ambulante é o que funciona dentro do trem, como vou falar em seguida, e a agência ferroviária, ela é uma agência postal, igualzinha a qualquer uma outra agência fixa, com a particularidade de estar instalada dentro de uma estação. No caso aqui, a semelhança daquela divisão entre correio ambulante e agência ferroviária, aqui no Reino Unido, a gente também, recomendo que vocês também, se gostam do tema, né,
visitem aqui o site da Railway Philatelic Group, que é muito interessante. E lá eles têm aqui dois exemplos, né? Um exemplo de correio que eles chamam lá de TPO, né? Traveling Post Office, que é o nosso correio ambulante, e uma agência ferroviária, né? Que é uma station aqui de Gloucester, 1842, né? Quer dizer, bastante antiga. Então, lá na Inglaterra também há esse tipo de coleção, né? Filatélica sobre esses dois tipos de carimbo. Então, eu gostaria de começar aqui falando com vocês e também pedindo a vocês se concordam, não é, com os conceitos que eu estabeleci aqui para fazer a coleção, né, para montar a coleção. E o correio ambulante, então, fazendo uma definição, não é? O correio ambulante funciona dentro de trens, com pessoal próprio e com uma hierarquia independente da estrutura organizacional de agências fixas. Isso está bem claro nos regulamentos de correio, né? Que o pessoal de correio ambulante respondia a uma determinada seção do governo do Correio Central, diferentemente do correio fixo, né, das agências fixas. Os carimbos do correio ambulante não fazem menção nenhuma, por esse mesmo motivo, por ser um carimbo ambulante, a nome de agência. Ele não traz agência nenhuma nem local, ele traz sim o nome ou o código da linha ferroviária ao qual ele serve. Eu não conheço, se alguém conhecer depois vai me esclarecer aqui, eu não conheço um documento oficial dizendo a partir de tal data vai ser montado um serviço de correio ambulante em tal e tal ferrovia. Não existe, mas toda a história, todas as informações que eu consegui obter dentro da literatura fazem a gente ter bastante certeza que ele foi instituído em 1875, na então Ferrovia Dom Pedro II. Muito bem. Da primeira vez que eu encontrei um documento oficial, né, no Decreto 9912, de março de 88, que é um regulamento que, logicamente, pela data já se vê que não foi muito bem obedecido, né? Mas, de qualquer maneira, é a primeira vez em que aparece a menção a correio ambulante, escrito desta forma, né? Correio ambulante. Então, no parágrafo 3º, a gente lê: nos correios ambulantes, isto é, nos correios que funcionam em carros das estradas de ferro, enquanto os trens se acham em movimento. Então, isso praticamente dá uma definição, né, sobre como se via o correio ambulante logo no seu início. Mas se vê que ele existe desde 75 e, no entanto, a primeira menção oficial que a gente tem é de 88. Muito bem. Aqui eu mostro o regulamento de 96, que basicamente repete o de 88. Só coloquei ele aqui para que a gente veja como é que eles definem algumas atividades, algumas responsabilidades do correio ambulante. Talvez o primeiro aqui seja o que melhor define o que ele faz, né? Ele manipula a correspondência ordinária coletadas na hora da partida dos trens. Portanto, ele tem essa atividade como se fosse mesmo uma agência ambulante, né? Ele trata a correspondência recebida na hora do trem partir. E assim por diante, né? Com as malas e tudo mais, como é que ele faz o que exatamente... O parágrafo 6º aqui, por exemplo, indica, o artigo 6º aqui, né? Indica que eles vendem selos, por exemplo, né? O que é uma coisa bastante curiosa também de se vender selo no trem, né? De maneira que se possa eventualmente fazer a postagem no próprio vagão. Então, vimos aqui a parte ambulante, né? Da minha divisão inicial, que vocês se lembram, era agências ferroviárias e correio ambulante. Correio ambulante, um correio móvel. E, por falar em móvel, né, em vários países do mundo, dos Estados Unidos, por exemplo, se chama mobile agencies, né? E não só tratam de ferrovias, como também de rodoviário e fluvial. Então, a agência ferroviária é uma agência postal
regular, com as mesmas atribuições, respondendo à mesma estrutura organizacional, tanto que se trocava frequentemente agentes de uma agência fixa pela agência ferroviária. Logicamente, ela é igualzinha às outras todas, porém, tem uma operação, de certa forma, afetada pelo trânsito dos trens. Né? Quando é que o trem para lá, quando é que o trem, nos pontos finais, por exemplo, quando é que o trem, de fato parte. Isso tem uma influência na sua operação, embora ela tenha uma estrutura completamente independente da ferrovia, digo. Então, olhando aqui também um pouco de história, né? A primeira menção que eu encontrei sobre uma estação localizada dentro de uma agência, né? Colocada dentro de uma estação, é a estação de Belém, que faz parte do primeiro trecho inaugurado da Dom Pedro II, que foi criado em 1859. Na verdade, não importa muito, mas, de fato, Belém era para ser o ponto final do primeiro trecho, acabou sendo queimados, né? Mas ela foi mesmo, logo depois, reinaugurada, em 59, e é a primeira menção que a gente tem. E o que faz a agência ferroviária ser uma agência ferroviária, ser conhecida, detectada como uma agência ferroviária, é ela trazer no seu carimbo a menção estação, ou qualquer coisa semelhante, como abreviaturas de estação, ou linhas, ou ramal, ou coisas assim do tipo, que a gente vai discutir ao longo da noite hoje, assim, por quê? Né? Por que uma agência localizada numa estação precisava dizer que estava numa estação? Mas, de certa forma, esse é como vamos ver em seguida agora, né? É o principal indicador colecionável, né? Que a torna um objeto de classificação, que é ela ter gravado no seu carimbo a palavra estação. Então, falamos de agência ferroviária, falamos de correio ambulante, e agora linha ferroviária, né, dentro do conceito que eu adotei aqui. Então, a linha ferroviária é como eu organizei o trabalho. Né? Então, dentro de uma linha ferroviária que começa e termina num trecho bastante bem definido, ela pode ser considerada uma ferrovia ou considerada um ramal, depende de como ela foi constituída. E o que eu fiz foi, em cada linha, eu descrevo as estações conforme elas vão ocorrendo dentro da linha. Eu vou mostrar aqui um exemplo em seguida. Eu listei 58 linhas ou ramais dentro do estado do Rio de Janeiro. E em cada um deles, lá no site, vocês vão encontrar quais são as estações e, destas, quais são as agências. Vamos ver mais um pouco aqui um exemplo. Só para dar um exemplo então, de linha ferroviária. Linha ferroviária, por exemplo, é a Santa Isabel do Rio Preto. Ela foi construída praticamente dentro do município de Valença, inteirinho, e tem, por acaso, nessa linha existem correio ambulante, né? Então dá para ver aqui o carimbo exatamente na Estrada de Ferro Santa Isabel, correio ambulante, claramente identificado, e também agências fixas dentro de estações. Por exemplo, essa estação de Santa Isabel, que é a estação ponto final aí da linha, né? Ou pelo menos durante algum tempo foi, fazendo o exemplo aqui do que é colecionar, então, uma agência ferroviária. Então, temos aqui um exemplo de um carimbo ambulante e um carimbo de uma estação ferroviária, ambas dentro de uma determinada linha ferroviária, que é a minha linha 13, dentro das 58 linhas que eu coloquei. E elas estão aqui, as 58 linhas. Né? A linha 1, que está aqui em azul, não é? Ela, evidentemente, é a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ou a Central do Brasil mais tarde, sai aqui do Rio de Janeiro, passa pelo ponto A aqui, que é a Barra do Piraí, que é um grande entroncamento ferroviário, vai até C, que é Três Rios, e depois sobe lá para Juiz de Fora. Então, essa é a 1,
até porque é a primeira grande ferrovia. E assim por diante. Só para dar uma ideia da localização de cada uma delas. Quase todos os municípios fluminenses tiveram, em algum momento, uma linha ferroviária. Com exceção, por exemplo, aqui na pontinha de Paraty, né? Paraty nunca viu uma ferrovia, e poucos outros por aí. Podemos seguir? Muito bem. Então, o que eu mostro aqui, um extrato do que está no site, né? Vou listar aqui as 58 linhas, começando com a linha 1, que é a linha do centro, chamada linha do centro, ou Dom Pedro II, ou Central do Brasil, e alguns ramais que, na verdade, fazem parte da linha do centro inerente, né? O ramal da Marítima, que tem uma estação só, São Diogo, a mesma coisa, Dona Clara, no ramal circular de Madureira, e posteriormente chamado de ramal circular Dona Clara, né? Inicialmente, depois Madureira. Então, só para dar uma ideia aqui de como é que está construído o site, né? Depois vem a linha 5, porque as outras, 2, 3, 4 são aqui os ramaizinhos da linha 1. Mangaratiba, mais tarde Santa Cruz, ou Santa Cruz, mais tarde Mangaratiba, depende de como é que a gente olha, e assim por diante. Então, existe aí uma relação dentro do site com as 58 linhas que estão aqui mostradas. Cada uma delas, então, eu digo qual é o nome pelo qual ela foi conhecida, se ela tem estações e se ela tem correio ambulante. Nem todas têm, né? Pelo menos nem todas eu descobri que tivesse. Lá na linha do centro tem vários, a maior parte dos carimbos ambulantes são da linha do centro. Depois, o ramal de Mangaratiba não tem, ramal de Porto Novo tem, e assim por diante. Então, essa tabelona aqui também dá uma ideia de onde a gente encontra carimbos ambulantes. Muito bem, uma curiosidade aqui, né? Eu consegui aqui o original do Arquivo Nacional, do vagão que serviu de exemplo aqui para o desenhista aqui do selo cravar. Dá para ver aqui escrito Correio, né? E é um vagão tipicamente que transitava na linha do centro, que era a linha mais importante, logicamente, né? Aqui eu comento simplesmente, Timothy talvez possa depois comentar um pouco isso também. Os Estados Unidos, em grande parte dos carimbos são bastante, eles chamam de RPO, né, que é o Railway Post Office. Eles são bastante padronizados, né? Sempre dizendo de onde sai, para onde vai, a data, etc, etc. E aqui, uma variedade enorme, né? É uma pena, porque perde um pouco do sentido de coleção, né? Mas, de qualquer maneira, todos esses exemplares aqui estão classificados dentro da linha 1, né? Da linha Dom Pedro II, que é a primeira, e que só nela já se vê que tem uma variedade enorme de layouts, né? Muito bem. Um típico objeto circulado dentro do correio ambulante, né, que mostra que é um objeto postado em São Paulo, às 10 horas da manhã, que depois transitou pela linha da Cachoeira, que é uma parte da linha do centro que vai a São Paulo, chamado Ramal de São Paulo. No dia que ele foi postado dia 17, dia 18 ele circulou aqui no correio ambulante. Dia 19 ele foi, na verdade, não recebido, mas reemitido pela 5ª seção do Correio do Central, do Rio de Janeiro, que nesta data era o que fazia as malas para o exterior. E foi recebido lá em Berlim, no dia 14 de março. Então, só para dar uma ideia assim, de como é que transitava tipicamente um cartão postal. Muito bem. Além disso, no site, como nós vimos aqui, ele tem a descrição de todas as linhas, né, quais tem e quais não tem correio ambulante. Isso está tudo no site, lá são planilhas e mais planilhas, são bastante material.
E aqui eu os classifico. Né? Então, o primeiro carimbo que eu conheço aqui é este que tem legenda inferior CA, Correio Ambulante. Eu acho que é de 1879, como diz aqui em cima, e assim por diante. Então, tem todos os que eu conheço descritos nesta forma aqui, né? Como é a legenda superior dele, como é que era a legenda inferior, se tinha orelhas à esquerda e direita, no caso, tipicamente onde são grafadas as turmas, o tipo do datador, os diâmetros e assim por diante. E se o PA tem esse modelo, eu indico aqui que ele tem. Então, a linha 1 tem esses vários tipos aqui, e complementando o que eu já tinha dito lá atrás, os vários tipos de vários que são classificados nos diferentes capítulos da linha 1. Então, está aqui um CA aqui de 79, né, que, se não me engano, e assim por diante, 87, 89, assim vai até 1916, 1931 e assim por diante. Muito bem, voltando aqui, falando de agências ferroviárias, eu encontrei essa imagem lá no site do Ralph, lá do Agência Ferroviária, Estações Ferroviárias, para dizer o que era, né, uma agência ferroviária, até relativamente moderna, né, se vê aqui pelo equipamento do Correio, essa de Paiva, aqui em Minas Gerais, mas é assim que provavelmente funcionava uma agência ferroviária lá naquele tempo das boas ferrovias. Né? Então, tem aqui a estação de Paiva, aqui a linha ferroviária está aqui na nossa frente, e o Correio aqui tem uma portinha lateral onde funciona só como curiosidade. Bom, esse é outro ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, discutir um pouquinho também, e depois ouvir mais tarde os comentários que vocês têm. Então, o que é uma agência ferroviária? Como é que eu sei que ela é ferroviária? Como é que eu coleciono? Então, eu ao longo do trabalho de classificação aqui, eu me dei o direito aqui de separá-las em 3 tipos. O tipo A, que são aquelas que claramente têm no carimbo a identificação. Estação, as abreviaturas, ou estrada de ferro, linha, ramal disso, ramal daquilo. Então, essas não tem muita dúvida, eu as chamo de tipo A. A tipo B são agências que a literatura diz assim, agência, eu vou só inventar aqui, nem sei se é verdade, mas a agência de Mendes, aqui no estado do Rio, foi criada na estação de trem, na data tal, tal e tal. Então, ela é uma agência ferroviária. Não se conhece nenhum carimbo Mendes Estação, digamos, né? Eu até acho que tem. Só como exemplo. E, portanto, eu coloquei aqui. Pode ser que eu não tenha, mas as tipo B são muito provavelmente existirá ou existiria um carimbo que vai aparecer um dia. E a C é mais difícil um pouco, mas no guia postal, se vocês derem uma olhadinha, por exemplo, do de 1906, 1931, aqueles que são mais profundos, mais detalhados, vocês vão ver que eles dizem lá, sei lá, Paraíba do Sul, estação, agência. Né? Então, ele a descreve no guia postal como estação. Ou seja, ela ficava dentro de um local que tinha uma linha ferroviária que possuía, por sua vez, uma estação. Embora talvez não ficasse dentro da estação. Quem sabe um dia também apareçam dessa lista, que está no site, né? Aqui, no tipo A eu tenho 120 classificados, no tipo B umas 80, no tipo C umas 300, mais ou menos. E em branco, sabe-se simplesmente que ela estava numa cidade que teve uma ferrovia, mas não tem menção nenhuma na literatura. Exemplos, então. Tipo A. De novo aqui, a Central do Brasil, né? Distrito Federal, escrito lá, Estação Central da Estrada de Ferro Central do Brasil. Não tem muita dúvida que essa estação ficava dentro da Estação Central do Brasil. O tipo B. Tipo B está aqui, por exemplo, um recorte de um boletim postal,
onde diz lá, tendo sido por essa diretoria criada uma agência do Correio na estação de Iguaçu, na estrada de ferro do Rio Douro. Então, não há dúvida. Provavelmente eu não tenho o carimbo Iguaçu, visto que ele é tipo B, senão seria tipo A. Mas que houve uma agência que foi criada dentro da estação, foi. Um parêntese aqui. Existe num desses boletins postal, enfim, numa dessas literaturas oficiais, uma norma, uma instrução da Diretoria-Geral dos Correios, dizendo o seguinte: recomendo que, sempre que possível, seja criada uma agência de correio numa estação ferroviária recém-aberta. Então, era uma recomendação, né? Eu achei até curioso que fosse uma recomendação. Mas por isso é que, ao longo do período em que se desenvolveram as estradas de ferro, foram criadas muitas agências de fato dentro da estação. Muitas vezes a estação nem povoado tinha, né? Era simplesmente uma estação num local, perto de um rio, enfim, e a agência era criada e o povoado se desenvolvia em volta. E, por último, aqui o tipo C. Tipo C, aqui no caso eu usei o exemplo da estação de Gavião, que fica na estrada de ferro Cantagalo, e está claramente lá identificado, Gavião, estação e agência. Não é? Então, acho que dá para entender mais ou menos o que eu quis dizer aqui, listei, e vocês vão ver que, ao longo do trabalho, olha, pegando como exemplo aqui a linha 12, que é a Piraiense. A Piraiense nasce ali perto de Barra do Piraí e morre lá em Piraí, capital do município de Piraí. Então, para dar uma ideia aqui de como está construído todo o trabalho aqui de planilhar a linha 12, aqui eu falo da agência, aqui eu falo da estação e do município. A linha 12 nascia em Piraí, ou estava dentro do município de Piraí, foi inaugurada em 1833, a estação, e a agência, no caso do nome Santana, que a estação teve um dia, não tem nenhuma correspondência com a agência. Mas a Rosa Machado, que foi o segundo nome que teve a agência e a estação, ainda em 83, a agência foi em 85. Portanto, vê-se que uma estação criada inaugurada em 83 foi logo depois, em 85, né? 2 anos depois, já recebeu a sua agência. E ambas se chamaram aqui, a partir de 83, de Rosa Machado. E assim por diante. Então, o 12.00, 01, 02, 03 são as estações da linha 12. Até o final da linha, que é um lugar chamado São Sebastião, em Rio Claro, município de Rio Claro, que também tinha a estação Passa 3, que é bem conhecida, né? É uma estação B, ou seja, foi com certeza criada dentro de uma estação, mas eu não conheço o carimbo Passa 3. E Rosa Machado conheço, né? Tanto que eu vou falar dele daqui a um pouco. Então, só para dar uma ilustração, né? Está aqui em verde a estrada que eu fiz aqui. Está aqui em verde a estrada de Piraí. E estão aqui as estações, né? Santana, Rosa Machado, Henrique Nora, Piraí, assim por Passa 3 e São Sebastião, segundo um mapa aqui, se não me engano, de 1921. Então, é assim que ela está descrita, é assim que elas estão classificadas em A, B e C. E vamos então em frente aqui. Rosa Machado, que eu disse que era uma tipo A, é porque eu conheço este carimbo, né? Estação de Rosa Machado. Um carimbo de... Não dá para ler muito bem, tanto que eu nem coloquei, mas é 80 e alguma coisa aqui. Muito bem. Então, relembrando, as tipo A são as que tem na legenda estação. São 120 que eu tenho catalogada lá dentro do site. Alguns exemplos aqui, né? Cordeiros, que é já desde o tempo do PA, né? O PA 1281, Itabapoana, e assim por diante. Valença, Laje, e assim por diante. Cada uma delas está classificada
dentro da sua ferrovia, e as imagens estão dentro de cada município, conforme a organização do site. Assim, essas são as tipo A. Eu só coloquei elas todas aqui para que vocês tenham, possam palpitar, falando, eu tenho uma aqui que não está, e tal. Essas são as que eu conheço. Tem toda aqui, que data a estação foi inaugurada, que município ela está, e a estação como Águas Claras, que fica em São José do Rio Preto, que perto de Petrópolis. É uma estação que foi inaugurada em 1886 e também em 86 teve sua agência postal. Dom Pedro II frequentava muito lá Águas Claras. Estão todas aqui. Muito bem. Só como curiosidade, tem 4 carimbos que têm estação. São eles: Córrego do Prata, Cachoeira de Macaé, Monte Serra e Rio Preto. Não dá para ler muito bem aqui, não, mas está escrito Rio Preto. Então, cada uma delas está escrito estação. Mas o problema é que a localidade Córrego do Prata nunca fez parte de nenhuma ferrovia. Ela está distante até, lá no Carmo, da estação chamada Carmo, que servia a capital Carmo, né? Está bem distante. No entanto, eles usavam essa indicação estação, e lá no site eu tento estabelecer um motivo para isso. Seria motivo que, para identificar que teriam outros córregos do Prata, e esta estaria mais próxima de uma estação ou coisa do tipo, ou ainda uma questão mesmo de status, né? Eu, pondo estação aqui, ficava mais importante, talvez, não sei. Isso vocês podem me ajudar depois a... Então, já meio terminando aqui a apresentação e resumindo um pouco o que eu falei, né? Eu disse que apresentei ao longo aqui dessa apresentação as 58 linhas ferroviárias. Em cada uma delas eu descrevo o seu correio ambulante daquela linha e as agências ferroviárias que existiram ao longo daquela linha. No correio ambulante eu apresento também lá no site a imagem de cada um dos tipos que eu tenho. São mais ou menos 300 diferentes. E nas agências ferroviárias eu apresento as estações seguindo... Isso é um resumo do que eu já falei aqui, né? Logicamente que uma mesma localidade pode ter, como nós vimos agora há pouco lá, vários nomes, né? Tanto da estação como da agência. Muitas vezes ambos mudam junto, muitas vezes não mudam. Mas estão todos lá listadinhos. É isso. O endereço do assunto correio ferroviário está aqui, mostrado. E obrigado pela paciência e pela atenção. Paulo, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela bela palestra, pela bela conversa. Gente, qualquer pergunta à disposição. Ô, Paulo, Clerma. Oi, Cléo. Tudo bom, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem, e você? Eu gostaria só de situar uma possibilidade, analogamente aos Estados Unidos, que essa estação, esse nome de estação, não necessariamente é postal. Postal Station, como tem nos Estados Unidos, em diversas localidades. Né? Só como para aventar uma possibilidade dessas que não tem rodovia, não tem ferrovia passando por elas. Isso pode ser multiplicado aí por outras agências, aí eu não tenho absoluta certeza, mas é uma possibilidade que seja uma estação postal e não ferroviária. Só para botar lenha na fogueira um pouquinho. Bom, eu não falei em agência postal americana nenhuma, se você reparou bem na apresentação. Eu sei. Só como analogia. Aquele station lá era da Inglaterra. E está realmente classificada no site lá como uma agência que esteve numa estação ferroviária. Nos Estados Unidos, para dizer a verdade, eu conversei lá com o pessoal do Clube Filatélico lá. E eles... a gente, primeiro que não tive muito tempo para
para dialogar com os termos utilizados. Mas a impressão que eu fiquei nos Estados Unidos é que lá não houve muito a estação ferroviária. Era uma coisa completamente independente mesmo, de verdade. Raramente ficavam nas estações ferroviárias. E, portanto, até onde eu tenha visto, raramente existia alguma agência americana escrito station. Tinha muito junction, né? Que era uma encruzilhada de ferrovias. Junction tinha várias. E existia o carimbo porque no junction justamente tinha um funcionário americano lá para fazer o troca de mala, tirar a mala de um trem para outra linha, esse tipo de coisa. Mas nos Estados Unidos não achei muita coisa, não. Na Inglaterra, sim. Né? Na Inglaterra vale olhar aquele site para ver. E nos outros países eu não tive oportunidade de ver. Acho que já estava bom, estava de bom tamanho já o Rio de Janeiro. Imagina se expandir isso para o resto do Brasil, né? Minas Gerais e São Paulo, principalmente, com centenas e centenas de agências, o trabalho que isso não daria. O Timothy quer dizer alguma coisa sobre... Sim. Bom, eu só queria mencionar que aqui nos Estados Unidos, ferroviário não era um método de transporte utilizado tanto como na Europa e também, obviamente, na América do Sul. Onde nós achamos muita definição de cancelamento nas cartas são dos correios marítimos. Aí você acha bastante, porque muitos dos correios foram passados pelo mar, pelo fluvial, né, pelos rios. E, obviamente, quando iniciou aqui o correio, eles estavam fazendo tudo por o tal chamado Pony Express, né? Os caras andando de cavalo, que era a forma mais rápida, e assim nasceu os correios aqui nos Estados Unidos. Mas eu não tenho assim muita informação da ferrovia e nem acho que teria que fazer a pesquisa, mas eu não acho que existia a definição desses carimbos para distinguir que era uma carta enviada pelo correio ou transportado pelo correio. A forma de levar de uma cidade para outra. É o que eu entendo, mas pode ser que eu esteja errado. Mas o RPO, sim, o RPO teve... Mas naquelas partes, sim, existe, mas não assim da forma, da maneira que existe em outras partes do mundo. Só isso que eu estou dizendo. Mas eu também não estou muito integrado no assunto, eu não tenho feito um estudo desse assunto. Dá licença? O Márcio colaborou com o pessoal da ferrovia também, não foi, Márcio? Tá sem microfone. Eu estava dizendo do Márcio aqui porque o site tem vários exemplares dele ilustrando as estações, as linhas, etc. Então, o Márcio também trabalhou junto com o pessoal da Ferrovias aí. Paulo. Eu. Oi, Reinaldo. Boa noite. Tudo bem, Reinaldo? Primeiro, parabéns pela clareza da apresentação. Até apressei a entender alguma coisa de ferrovia. Quero lhe fazer uma pergunta importante. Eu vejo que muitos carimbos ferroviários têm marcado ida, volta, e alguns têm ida/volta. Como é essa conotação? Como é que eu entendo qual é o sentido da ida? Como é que eu entendo qual é o sentido da volta? Eu apresentei, acho que pelo menos uns 2 deles aí como ilustração na linha do centro.
Esses são carimbos tipicamente da linha do centro, eu acho que tanto para o lado do São Paulo quanto para o lado do Minas Gerais. Ida é sempre da corte para o interior ou para São Paulo. Volta é sempre o correio que vem. Então, o 10 vezes mais comum, mais regular do que os de ida, porque na volta, logicamente, vinham os correios para a corte e daí serem reencaminhados até para o exterior. Então, acho que cada 10 carimbos volta, existe um carimbo ida, que são bem mais raros, porque seria alguém mandando uma carta da corte para o interior. Então, logicamente que existe menos. Mas são poucos, estão claramente identificados lá no site, em que época que eles funcionaram, né, os carimbos ida e volta. E esse ida / volta, eu não sei. Eu, sinceramente, no Rio, eu acho que não existe nenhum, não. Existem os de ida e os de volta. E funcionaram esses carimbos em alguns anos, em 1880 e poucos, e tal, eles funcionaram, depois foram substituídos por outro tipo de carimbo. Normalmente, Paulo. você só tem sobre selo e consegue encontrar cartas com esses carimbos. Encontra carta, bastante. Tem bastante material, com certeza, com os carimbos ida e volta e com vários outros carimbos ambulantes. Tem bastante. Eu até mostrei um cartão postal. Cartão postal, bilhete postal, isso tem de monte, né? Porque Nos bilhetes eu vejo bastante isso. Isso era uma coisa que permitia até rastrear um pouco o percurso da correspondência. Mas carta, como não trabalho muito com isso, não tenho noção se tem muito. Mas tem. Legal, obrigado. Paulo. Diga, Cléber. Novamente, voltando à questão da estação, e o Rubem deve lembrar, nós já vimos. Isso gerou uma certa discussão e controvérsia de estação postal da Prainha, que a gente não conseguiu exatamente localizar, né? Parecia que era ali no centro de São Paulo, no fundo da Baía de Guanabara e tudo. Isso já se tem alguma definição quanto à localização exata dessa estação? Centro do Rio, né, Cláudio? Sim, eu acho que sim. A Prainha, eu acho que é a Praça Mauá. Pois é, mas o carimbo era estação postal, voltando àquela minha sugestão. Essa nomenclatura estação postal, em qualquer agência, é extremamente rara. Eu não sei se conheço esse carimbo especificamente aqui, mas posso... Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo, acabei de ver no seu site, tem ele lá, inclusive você já falou sobre ele, porque me veio na cabeça quando o Clerman falou isso, eu falei, eu já vi estação postal em alguma coisa, aí fui ver no seu site, tem lá uma página sobre a estação postal da Prainha. Viu? Tá vendo, Clerman? Não, pois é, eu estou falando sobre a denominação. Sobre a denominação. Mas a Prainha era o nome, desculpa, Clerman, interromper, mas a Prainha era o nome ali no Cais do Valongo, ali daquele lugar, era um lugar nacional, onde as barcas que levavam as pessoas para a Estrada de Ferro Mauá, tá certo? Saíam da Prainha, o barco lá, a barca, não sei como que se chamava isso, até o porto lá de Mauá, para embarcar na Estrada de Ferro Mauá. Então, a minha discussão inicial foram aqueles casos que você apresentou, que tem o nome de estação, mas não tem linha ferroviária. Esse seria um desses, quer dizer, não necessariamente o nome de estação corresponde a uma estação ferroviária, pode ser uma estação postal, simplesmente. Essa foi a minha argumentação inicial. Eu não sei o que diz lá no meu site, mas eu creio ter dito alguma coisa inteligente sobre esse assunto. Mas, olha, a estação, muitas vezes, é a estação telegráfica. Estas se chamam todas estação. Então, tem muita referência a carimbos, que são carimbos telegráficos, na verdade, que eu misturei na coleção por completa impossibilidade de separar, mas toda a agência telegráfica, que no passado era separado, foi Getúlio que fez a junção, né, com o DCT, ela se chamava estação telegráfica disso, estação telegráfica daquilo.
Então, talvez a estação da Prainha fosse uma estação telegráfica. É possível. Paulo, parabéns pela apresentação. Ainda hoje existem carimbos ferroviários no Rio de Janeiro? Porque dá a impressão que no Rio se anda mais de trem do que talvez em São Paulo atualmente, que a gente vê muita estação de trem no Rio de Janeiro. Ainda eles utilizam os carimbos, estação ferroviária da Mangueira, sei lá, se passa lá, mas um exemplo. Olha, eu posso falar uma coisa que está na minha cabeça. A Estrada de Ferro Dom Pedro II tinha a mais famosa agência ferroviária de todas, evidente, a maior estação de trem, talvez do Brasil, não sei. E ela teve uma agência postal dela até 2000 e pouco. Depois houve uma agência chamada Central do Brasil, uma AGC, Central do Brasil. Provavelmente lá dentro da Central. E ela não existe mais também. Então, a própria Central do Brasil não tem mais uma agência. Para saber disso, precisaria consultar aqui a minha tabela, né? Da coleção, para saber se tem alguma ainda que tenha uma estação postal funcionando. Eu, sinceramente, não acredito, porque estava muito ligado ao trem mesmo, né? O trem interestadual, etc. O que existe hoje no Rio, e curiosamente, o Rio tem 5 linhas de trem que passavam dentro da região metropolitana. A Central do Brasil foi uma delas, depois veio a linha Auxiliar, depois veio a Rio do Ouro, depois veio a Estrada do Norte, e assim por diante. Então, o Rio foi uma metrópole no tempo que era capital, sim, extremamente bem irrigada de linhas ferroviárias. E como se manteve o leito, né? Certo? O leito acabou permanecendo ali como uma via, acabaram que os trens, ainda de subúrbio que existe, que são poucos, e o metrô, tá certo? O metrô usa leito da Rio do Ouro, da linha Auxiliar, são hoje linhas de metrô. Se eles têm estação, se tem uma agência ou não, é possível, porque as agências de metrô, as estações de metrô são grandes, tem subterrâneo, com comércio, é possível até que tenha uma estação, mas eu não a chamaria mais de uma estação ferroviária, né? Dentro daquele conceito. Obrigado. Uma pena, né? Uma pena. Seria interessante. O assunto é bacana, o negócio de trem. Daqui a um pouco eu vou começar a falar de locomotiva, né? Locomotiva, você sabe que classifica locomotivas, pena que o Ralf não veio trabalhar, mas a locomotiva se classifica ela por 2, 6, 4, que são os 3 trens de rodas que ela tem. O da frente, o do meio, que é o que traciona, e o de trás, está sentado lá. Então, daqui a pouco eu vou estar falando disso aí, né? 264. O site ferroviário é tudo assim, né? Locomotiva 264, 235 e assim por diante. O carimbo, você conhece Correio A Leopoldina, que tem o número 1 e tem o mesmo carimbo, o número 2. É Correio Ambulante Leopoldina. Esse 1 e 2 seria ida e volta também ou não? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas você sabe de qual carimbo eu estou falando? Na legenda inferior. Leopoldina. Né? Isso, na legenda inferior. Eu não saberia dizer, não. Acho que até o assunto não me é estranho. Mas eu não acreditaria muito nisso. Embora, repara bem, os trens S são famosíssimos. Tem vários carimbos ambulantes com os trens S. S de expresso, S de serra. Cada um diz uma coisa. Os trens S, basicamente, eram os trens que ligavam a corte a Minas. Né? Basicamente. Os de São Paulo chamavam os trens SP. Né? O S era o de Minas. E tem o S1 e o S2, o S3, o S4, o S5, o S6, vai até o 11. Sendo que os ímpares vão e os pares voltam. De repente... Quem sabe um vai e o 2 volta, então. Por semelhança aos S's, né? S1, S2, S3, S4, assim por diante, é possível que tenha, assim, essa relação. Paulo, agora eu consertei o som. O Márcio está aí agora. Seguinte, Paulo,
E Mas Chiador? você colaborou com o Ralph, não foi? Tem uns 10 anos já isso, né? Tem muito tempo. Mandei alguns carimbos, algumas explicações. Ô, Paulo, e Chiador? É Minas ou a estação de Chiador é Minas ou Rio? Você já chegou a alguma conclusão? Tá um pouquinho baixo o som para mim. Você chegou a alguma conclusão sobre a estação do Chiador? Se é Minas ou Rio? Cheguei, sim. Está lá no meu site, que dá para você ver. A dor está publicada em Levi Gasparian. Sim. Todas as estações dessa linha 1, que é a linha do centro, a linha Dom Pedro, que passaram a partir de Três Rios, com direção a Juiz de Fora, Matias Barbosa, são de Minas, né? Matias Barbosa. Depois vinha Juiz de Fora. Todas essas estações, a partir de Três Rios, tem várias delas. Não é só Chiador, não. Tem Chiador, tem umas outras lá que eu me esqueço o nome. Inclusive, aquela de Montserrat, que eu acabei de falar ali ao longo do trabalho. Ela não é Montserrat. Ela tem um outro nome que está em frente lá. Me escapa um pouco. Serraria? Não, né? Como assim? Mas foi construída em território mineiro, como Chiador também. Mas, se você ver na literatura postal, a estação Chiador está descrita em 1800 e pouco, assim, Chiador, estação DRRJ. Ou seja, todas essas estações criadas em território mineiro, na verdade, estavam sob responsabilidade do governo central da corte, né? Sim. E cada uma delas passou ao governo de Minas numa data que eu tenho marcado lá. Se você for em Levi Gasparian, você vai ver uma por uma a data em que ela foi criada e a data que ela foi fechada. E aí eu explico embaixo. Fechada aqui, no caso, quer dizer que ela saiu do Rio de Janeiro e passou para Minas. Muito interessante. É legal mesmo. Aliás, aproveitando, tem algumas cidades, por exemplo, Três Rios, se não me engano, que foram ao contrário, eles passaram a responder por um período a DRJE, que é Juiz de Fora. Acho que Três Rios. Então, são curiosidades assim. Então, o Espírito Santo, eu nem vou falar, porque o Espírito Santo teve mais de 50 agências mineiras que responderam ao Espírito Santo por bastante tempo. Era ligado a Leopoldina. Ô, Paulo, você comentou a respeito dos pares, são os que chegam no Rio, e ímpares, os que estão indo, ida e volta. Isso serve, parece que, para a Estrada de Ferro Central do Brasil. Porque para a Leopoldina, para as outras estradas, eu acho que não funciona muito bem pare e ímpar, ida e volta, não. Na Central do Brasil, sim. Me parece isso. Bom, eu quando respondi aqui ao Cláudio, me parece que perguntou esse assunto, eu disse a ele, olha, eu não sei, mas por analogia ao S1 e S2, Isso. Talvez seja o caso, não sei, realmente eu não sei. Não saberia. Eu pesquiso nos horários de trens do Almanac Lemer, né? E lá você consegue identificar as composições com os carimbos. É muito interessante isso. É verdade. Vou pesquisar com mais detalhe aí a Leopoldina. Quando você cita S de Serra, eu acho que é expresso. Eu acho que não é Serra, não. E a diferença dele para o misto é que ele é mais rápido. Por isso que eu acho que é expresso. Ele sai ao mesmo tempo, e como o outro tem carga para sair do trem e entrar, ele vai atrasando. Aí você vai ver nos horários, nas tabelas lá do Almanac Lemer, aí você entende um e outro. É a demora de descarregar e carregar a carga. Porque o misto, como o nome indica, né, era passar de carga, né? Isso. Então, evidentemente, que ele parava mais e tinha um tempo de carga e descarga. Ia ser um abacaxi formidável, né? Você vai vendo, é muito interessante. Mas tem muito serra também, porque não sei por quê, talvez porque subisse a serra, não sei. Mas interessante. Realmente os S são expressos. Também lá no site, quando eu falo do correio ambulante, tem um capítulo inteiro lá sobre o correio ambulante. E aí eu
esse S, essas coisas. E uma outra coisa que também é muito interessante, que são aqueles nomes NM, MP, LM, não é? Tudo da linha do centro também. E ali eu descobri que são o M é Minas, o P é São Paulo, então PN seria o trem de São Paulo noturno, e assim por diante. Isso está lá no site. Eu pesquisei bastante esse tema aí, e acho que é uma coisa bem inédita, e tem uma tabela lá no site que mostra isso aí, por que eles têm esses nomes todos. Tem o LP também, que é o Luxo Paulista, e assim por diante. Tem um que é o... Um pouco essa galera aqui toda aí. Pessoal, a Leopoldina é PN, é Porto Novo, eu acho. o PN acho que é Porto Novo, ou Paulo Novaes, né? NP, esse. Isso é homenagem. NP, que eu acho que é Noturno Paulista. NP, que é Noturno Paulista. E PN é Porto Noturno Novo. Paulista. PN é Paulo Novaes. Ô, Paulo, você, o jeito que você montou, achei muito interessante. Eu tenho muita coisa já separada de Minas, mas eu tenho muita dificuldade em tentar organizar minha coleção. Eu gostei muito do jeito que você montou. Me deu uma luz. Muito obrigado. Dá uma olhada no meu site lá. Ele tem uma maneira de organizar, né? Ele é organizado por município, organizado por linha ferroviária. Achei muito interessante. Desde o Custer, né? Custer fazia uma lista alfabética, né? Tem lá o seu interesse também, mas eu gosto mais de colocar assim todas juntas, né? E dando uma cola mais de história, né? Como essas que você citou aí, Chiador e companhia. Não é por que elas estão lá, por que elas estão todas juntas, por que elas respondiam ao Rio. Enfim, dá uma cola e dá um assunto mais interessante. Parabéns, muito obrigado. Ô, Paulo, só sobre o funcionamento do correio ambulante em si. Por exemplo, a estação que não tinha agência, o sujeito tinha que esperar o trem chegar e ele ia com a carta numa janelinha do trem e postava, entregava para o agente que estava no vagão, é isso? É mais ou menos isso que é o correio ambulante? Então, o trem parava, chegava na estação? Não é bem assim, não. A estação que não tivesse agência, primeiro que é uma estação muito pequena, né? Para não ter agência. Então, normalmente, ele tinha que postar em outro lugar, em outra cidade, e não no correio ambulante. É bem raro esse caso que você está citando aí. São poucas as estações que não tiveram agência. A maioria delas, por exemplo, Paraíba do Sul. Paraíba do Sul é uma agência de 1829, pô. Entendeu? O trem chegou lá em 58, 60 e não sei o quê, 40 anos depois. Então, entendeu? Tem uma agência na cidade de Paraíba do Sul, mas pô, ela não é ferroviária, no sentido que está perto da estação. Ela está lá há muito mais tempo do que a estação. Ou então, outros casos, onde, eu vou dar um exemplo mais que me ocorre agora, mais assim, mais radical. Carmo. Não é? Carmo fica a uns 10 quilômetros, mais ou menos, da linha de trem. E na linha de trem tinha uma estação chamada Carmo. Mas não era uma estação ferroviária. Está lá no meu site também. Uma agência, você está dizendo? Por quê? Porque ficava longe da cidade. Não é? Chamava Carmo porque atendia basicamente a Carmo. Né? Devia ter uma linha de charrete ou de Uber, sei lá o que ali, para levar a turma da estação lá para Carmo. Mas, então, de novo, como é que fazia o pessoal de Carmo? Então, a maioria das agências ferroviárias tinha uma recepção de cartas, uma caixa postal, uma coisa assim, lá uma caixa. Talvez, eu não tenho certeza disso, mas talvez o condutor lá, o agente ferroviário, tivesse a chavinha de abrir aquilo, e catar aquelas últimas cartas depois do fechamento da estação, quando o trem passasse por lá. Talvez. E fosse um ponto de parada, porque nem toda estação para o trem, né? Você sabe que a mala postal tem um negócio legal que tem um gancho externo, né? E a mala vai pendurada lá fora do trem. E aí, quando passa na estação, a estação tem um outro gancho assim, nheco. E ela fica na estação sem parar o trem.
Então, mas é que tem cartas, por exemplo, que tem só o carimbo falando do ramal ou correio ambulante e não da estação. Por exemplo, então tem uma agência na estação. A gente pensa, se o sujeito foi até a agência da estação, vai receber o carimbo da agência e aí vai embarcar no trem. Agora, e os que tem só o carimbo da linha ou do ramal, por exemplo? É porque a agência estava fechada. Às 10 horas da noite, a agência estava fechada. A agência fazia o horário do Correio Central, digamos, né? Horário comercial. Não é? Então, muitas vezes a carta era recebida mesmo, diretamente, como nós vimos naquele negócio que eu mostrei agora há pouco ali, né? O Correio, lembra que eu mostrei lá o regulamento? Dizia lá, o Correio ambulante tem como uma das suas atribuições recolher as cartas postadas de última hora. Não é? Que seriam essas cartas que a agência está fechada e, de alguma forma, não sei como exatamente, eram postadas em algum lugar lá e o Correio recolhia e, provavelmente, carimbava. Então, ela funcionava exatamente como uma agência postal. Paulo, existe a possibilidade que, numa cidadezinha como Carmen, tinha um funcionário dos Correios cujo tinha a responsabilidade de recolher as cartas, talvez cada dia um certo horário, e ele mesmo que levava as cartas para mandar lá para a estação para enviar as cartas. Existe essa possibilidade? Olha, se você olhar no meu site Petrópolis, né? No município de Petrópolis, se não me engano, acho que o Cláudio sabe melhor que eu, mas eu tenho uma história lá, que no Museu Postal, sei lá o que, de Petrópolis, tem lampiões, tem vários lampiões do Correio, né? São lampiões do Correio, está escrito lá no lampião. E aí eu tenho uma foto, provavelmente, lá em Petrópolis. Por quê? Porque a estação de Petrópolis ficava um pouco longe do centro da cidade, onde estava o Correio Central, que é lindo, aliás, né? O Correio de Petrópolis é um dos mais bonitos do Brasil, né? Um prédio fantástico e tal. Então, tinha esse funcionário do Correio Central de Petrópolis, que ia de noite com o lampião buscar as cartas que vinham pelo trem. Entendeu? Como é que chamava esse cidadão aí? Eu não sei, mas com certeza não era um ambulante, entendeu? Era um funcionário do Correio mesmo. Por que a agência central fazia isso? Não faço a menor ideia. Acho que era quase como um estafeta, vamos dizer assim, perguntou aí, tem uma coisa chamada estafeta também, né? O estafeta, esse é realmente o responsável por pegar a mala da estação de trem e levá-la até a estação da cidade. For no guia postal de 1906, você vai ver vários deles. Por exemplo, Cachoeira do Macaé, que eu falei agora há pouco aí, dizendo que se carimbava estação lá, não sei porquê. Né? Tem gente aí, não me lembro quem é, que travou uma discussão enorme comigo, dizendo, não, tem uma outra cidade que chama Cachoeira, que tem estação, não sei o quê, enfim. Por que o cara botava estação numa cidade que não? Então, você vai no guia de 1906 diz lá, Cachoeira de Macaé. As cartas são postadas e seguem pela estrada de ferro, sei lá eu qual, Macaé, até a estação X. Nesta estação, vai por estafeta ao destino. Então, está claramente dito no guia postal que não tinha estação, pois tinha uma estafeta para levar da estação até Cachoeira de Macaé. Então, isso também existe, que é essa figura que carrega malas, né? Mas isso normalmente é terceirizado, né? Se você for ao jornal da época, você vai ver que tem lá Correio Central, coisa para, chama licitação para linhas de mala. Então, ali tem dezenas e dezenas de linhas de mala, não é? De tal lugar a tal lugar, tal lugar a tal lugar. Por quê? Porque não eram servidas diretamente por linha. Esse do Cachoeiro de Macaé, acho que a gente chegou a conversar sobre isso, até esse carimbo que você mostrou aí da minha coleção, que você até chegou a levantar a hipótese, né, que era um posto avançado lá então na estação de Rocha Leão. Mesmo. É um posto avançado em Rocha Leão.
Eu até hoje, da Rocha Leão, exatamente. Então foi você, né, Cláudio? Mas eu acho que não era uma coisa nem outra, era simplesmente uma coisa pô, sabe, minha cidade, que é tão importante, que é a sede de distrito e tudo, porra, os caras não passaram a ferrovia aqui, mas eu vou mesmo assim carimbar a estação para dizer, tenho estação, eu vou todo dia lá buscar minha mala, sei lá o quê, não sei. Como endereço, assim, sinceramente, eu não sei. Eu fico mais com a hipótese de, como eles não tinham um lugar no povoado de Cachoeiro de Macaé, eles deveriam ter mesmo, sei lá, uma salinha. Tem agência postal. Então, em Rocha Leão tem também agência postal. Todos os dois lugares. Então, Por que o cara botava lá Cachoeira como estação? Então teriam 2 correios no mesmo lugar? Acho que não. Mas, enfim, vamos aborrecer a turma aqui com detalhe. E aí, Mário? Mário está quieto hoje, Mário. Está sem som, Xavier. Bom, Paulo, agora sim. O que é que Fala, o condutor? Eu achei aqui um pouquinho de coisa por aqui. Tem um carimbo de Petrópolis condutor. O condutor, o que era? Ele estava no vagão ambulante? Ele estava no vagão ambulante, sim. O conductor, né, que chama. Como escrevia na época. Não é porque é inglês, não, mas é porque escrevia conductor na época. Certo. Ele é um portador de mala postal. Tá. E é embarcado. Eu tenho uma pecinha aqui engraçada. Não me pergunte exatamente por que um chama o correio ambulante, outro chama o condutor, que eu não sei. Eu não sei... Como é que dá para ver? Olha aí. Dá para ver? Petrópolis. Dá para ver, sim. Aliás, eu não sei... Está vendo que tem um C aí? Ainda está comigo. Eu devia estar com você já. Pois é. Esse é um condutor de malas que leva a Petrópolis. E o selo é carimbado com esse carimbo, curiosamente. Todos eles não tem carimbo de Petrópolis, nem de lugar nenhum. Tem o carimbo de Petrópolis mesmo. Né? Olha aqui, você falou num Volta. Achei aqui um ambulante de Campos. Lá vem o Mário. Ambulante de Campos, Volta. Cadê? Ambulante, Volta. Isso mesmo. Está vendo? Terceira turma. É? Isso mesmo. Esse é um carimbo da linha de centro, né? Sim. Carimbo de linha de centro. E por aí tem umas coisas mais modernas aqui. Eu não sei por que eu tinha separado isso. Acho que foi para mandar para você já, hein, cara? Acho que já foi para mandar para você. Olha esse aqui, mais moderno aí. Só que é carimbo de favor, hein? Pernoite, né? O pernoite é interessante, o carimbo pernoite. É Campos, esse aí. Esse eu não tenho, viu, Mário? Pois é. Tá? Tem o Cantagalo, mas não tem o Campos. Acho que não tem, não sei. Mas o pernoite é o seguinte, a linha terminava em Campos. Né? Era a estação terminal. Então, o trem chegava lá, com o seu correio ambulante, o cidadão dormia na cidade e voltava com o trem no outro dia. Então, provavelmente, enquanto ele estava dormindo lá, ele devia aproveitar para recolher carimbo, sei lá o que, e carimbava Pernoite Campos. Ou seja, é um correio ambulante parado. É formidável esse carimbo aí. Pois é. Mas aqui essas peças são... Eu acho, né? Eu acho que todas de favor, viu, Paulo? Tem aqui mais uma outra também. Você falou Cantagalo, que tem um Cantagalo, né? Esse aí diz Cantagalo. Ambi-Rio. Pois é, Ambi-Rio, ambulante Rio. Pois é. Galo. Mas é uma série aqui que tem de carimbo de favor, sempre em quadras do 20 Reis, da Netinha. Bacana isso, hein, Mário? Isso aqui tá, eu não sei por que eu não mandei ainda, cara. É por causa da pandemia. A pandemia. Eu tô com um pacotão assim de franquia mecânica, cara. Todo Tá vendo? jeito. Foi mexer com o Mário, olha só. Com um pacotão para lhe mandar. O bicho já saiu com...
Na franquia, agora ele levantou, agora mecânica vem, também tinha. Mas é sempre assim. Mecânica Se o Mário para começa a carimbos mexer nas caixas ferroviários. dele, Lá. Ah, E não é conversa mole, não, Paulo. Isso aqui é tudo seu, ó. grande Mário, grande Mário. Tá separado aqui e ainda não deu para mandar. o Xavier Só- começa a mexer Ó, na caixa dele, nessa Eu caverna. só não te mando um beijinho porque estamos em Covid, hein? Pois é. Deixa eu ver. Agora eu faço essa mesma coisa sua, só com o Ceará. São 2 estradas de ferro só, mas vai ser difícil assim, viu? Não é fácil, não. Eu já devia ter montado tudo, a história das estações. Em 1979, eu fiz um trabalho publicado no boletim da SPP sobre as 2 linhas e com os carimbos que se conhecia até então. Só que aumentou muito e eu preciso fazer. Mas eu estava com um compromisso marcado que está se acabando, e depois, terminando esse compromisso, o Miguel até está rindo, né, Miguel? Terminando esse compromisso, aí eu vou me dedicar às estradas de ferro do Ceará. Ó, então, aproveita e dá uma olhadinha no site lá. E veja como é que eu fiz lá a classificação e acompanha. Aproveitando o site, aproveitando que está todo mundo no site da SPP, tem o link do site do Paulo. É só clicar lá onde a gente põe alguns sites, né? Então está lá Paulo Novaes, é só clicar lá, vai direto para o site. Ó, já que você está falando também de SPP, e Igor também, parece que tem um livro do Ponge sobre correio ferroviário, parece-me. Então, precisa ver se na biblioteca de vocês tem lá, que eu gostaria muito de ver. Te responde agora. Eu não conheço, não, Paulo. Eu não conheço. Do Helmut, né? Helmut Ponge. Helmut Ponge, pois é. Diz que tem um livro dele sobre correio ferroviário. Eu não... Boni? Eu não conheço, não. Gostaria de ver se... Né? De repente tem lá alguma... Tem trabalhos publicados, tanto dele quanto do Tucci, sobre o correio ferroviário, mas de Campinas, de São Paulo, Campinas, mas assim do Brasil inteiro, eu acho que não, hein? Paulo. Pois é, tem isso também, é verdade. Acho que é só sobre Campinas. Específico sobre São Paulo, por exemplo. Paulo, se você me permite, Márcio Javaroni, Ribeirão Preto. O estudo que existe, me perdoe, eu estou sem câmera, tá? Me perdoe. O estudo que existe, depois posso entrar em contato com você e te passar. É de São Paulo, sim, mas é especificamente uma relação com todos os carimbos ambulantes ou ferroviários, não vou entrar no mérito aqui se seguem o que você mostrou aqui ou não, mas os carimbos para ele, ferroviários, separados por trechos, companhias ferroviárias e cidades. Tá? Esse estudo original é datilografado, é dos anos 50, dos anos 60, nunca chegou a ser publicado, mas existe esse estudo sim, e é do estado de São Paulo inteiro. Legal. E aí, nosso chefe? E aí, mais alguma pergunta? Algum comentário? Acho que tá bom, né, Igor? Falamos demais. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo bate-papo aí, por responder a todas as perguntas. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, a todos que participaram aqui com a gente hoje de mais um SPP Conecta, e já fica aqui o meu convite para a próxima segunda-feira, dia 16 de novembro, logo após as eleições, então vai estar todo mundo bem animado para mais um Conecta, para a gente se encontrar. O Reinaldo Jacó vai conversar com a gente a respeito do estudo dele do selo Carmona e Vargas. Vai contar para a gente um pouquinho sobre esse estudo dele. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E nos vemos segunda que vem, dia 16, às 8 horas.
Obrigado, Paulo. Saúde aí a todos. Boa noite para vocês. Bons sonhos ferroviários. Bons sonhos ferroviários para todos. Boa noite. Obrigado aí, Boa Paulo. noite. Boa noite. Boa noite.